Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Mente Aberta, tradicional às sextas-feiras. E hoje para falar de um tema muito importante, que é educação, que é lançamento de livro, que é cultura. E a gente tem uma patrocinense ilustre para conversar conosco aqui, que é a Carla Anjos Yanaguivara. Ela é patrocinense e já há algum tempo mora fora de patrocínio e nos concedeu o prestígio dessa entrevista. Carla, é um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Leide. Eu estou muito feliz de poder falar com você, contar do meu trabalho e principalmente poder falar com os familiares e conterrâneos de patrocínio. O lançamento do seu livro ocorre sexta-feira, dia 27 de setembro. E você está há algum tempo morando fora de patrocínio. Eu queria que você falasse um pouco da sua história. A gente sabe que você é psicóloga e agora é escritora também, né? Isso. Sou psicóloga, trabalhei por um bom tempo em patrocínio, logo depois que me graduei. E faz 15 anos que eu mudei de Goiânia, de patrocínio vindo para Goiânia, né? Em virtude do casamento, eu comecei a trabalhar aqui. Então, nesse período, eu estou aqui em Goiânia dando aula, trabalhando em empresa. Hoje eu trabalho no Sebrae aqui em Goiás. E estou aí seguindo a carreira, mas sempre voltando em patrocínio quando é possível, feriado, férias, eu estou sempre passando por aí. E o calor em Goiânia, como é que está? Nossa, tá insuportável. Esse final de semana foi desafiador para nós, para as crianças, foi bem difícil. Um calor muito seco, né? Imagino que aí também esteja, mas aqui eu sempre olho, eu tenho o hábito de olhar o clima aqui e aí em patrocínio, comparando. Aqui é 5 graus a mais do que aí, então não está fácil para nós, não. É um hábito que a gente tem. Eu também morei um tempo fora, a gente sempre fica comparando, né? Patrocínio com a cidade que a E, gente mora, né? É eu saudade passei da própria terra, não é isso? saudade demais, aí eu estou sempre comparando. Agora, Carla, conta pra gente, o seu livro é Virtudes Cotidianas. Eu achei o nome muito autoexplicativo, muito intuitivo, né? O que é o seu livro? Virtudes Cotidianas. Então, é o meu primeiro livro, né? Eu escrevi esse texto esse ano, né? Em 4 meses eu consegui fazer a escrita dele, e foi baseado na psicologia positiva, que é uma das linhas mais recentes da psicologia, que ela trata o que o ser humano tem de melhor, né? Então, dentro da psicologia positiva, tem uma parte dela que fala das virtudes e forças de caráter, que é uma teoria, né? Um estudo que foi tabulado, uma pesquisa feita no final do século, né? 98, 99 para 2000, fizeram um estudo. Em torno de 50 cientistas se reuniram para poder entender o que o ser humano tem de melhor nas diferentes civilizações, nas diferentes religiões, e eles conseguiram elencar aí 6 virtudes que são mais preponderantes, que estão realmente presentes no ser humano de bem, o ser humano bom, o ser humano virtuoso, que é a coragem, a humanidade, a sabedoria, a temperança, a transcendência e a justiça. Então, essas virtudes são, como foram tabuladas, elencadas nessa pesquisa, elas estão presentes em todos nós, em uns mais, em outros menos. E a forma da gente perceber essas virtudes é que a gente chama de forças de caráter, que são algumas formas de pensar, de agir, de sentir dentro das virtudes. E aí esse livro conta isso. Eu conto rapidinho, a forma teórica, de onde veio tudo isso. Depois eu vou contando sobre o meu olhar, como que essas forças acontecem em cada um de nós. E tem alguns exercícios que você pode identificar em você, exercitar para que elas aconteçam mais. Dentro de cada força eu conto a história de alguém que eu conheço. Então aí, patrocínio, tem umas pessoas queridas que estão no livro, que justamente representam para mim alguma dessas características. Então é um livro que vem a prática e vem uma homenagem, um reconhecimento de algumas pessoas que eu conheço que têm essa virtude. Na sua opinião, dá para falar que algumas dessas características são mais importantes que outras ou elas têm o mesmo padrão assim, de importância para a psicologia? Para a psicologia não tem importância, tem adequação, né? Então, se eu sou uma pessoa que trabalha na educação, por exemplo, trabalho com psicologia, trabalho com educação, possivelmente as virtudes da humanidade, da transcendência sejam mais interessantes. Se eu sou um juiz que ou um advogado, criminalista que vai defender uma causa difícil, nesse caso, provavelmente com a força da coragem seja mais importante. Então, dependendo de onde eu esteja e como eu esteja, alguma força vai ser mais relevante estar, mas não existe aquela que é considerada mais importante ou mais relevante, não. Aqui, como leiga, eu vejo muita importância, né, como na coragem, porque eu tenho Sim. participado de tantos cursos, conversado, e até tem uma frase famosa, né, do Guimarães Rosa, que o que a vida quer da gente é coragem. Aí, qual a sua opinião sobre?
A coragem ela é muito importante, né? E assim, talvez a gente veja a coragem, para quem a tem muito, né? Talvez você já tenha e você admire por isso, você vê de forma mais natural. Quem tem mais dificuldade, talvez veja de uma forma impositiva, uma forma egoísta, depende de quem observa, né? Mas ela tem sim, uma relevância muito grande. Mas se você dentro da transcendência, a gente tem esperança, tem a espiritualidade, né, tem a gratidão, que também são relevantes. Dentro da virtude da sabedoria tem a curiosidade, o senso crítico. Então, a gente tem aí, eu falo que é um cardápio de opções que a gente tem, que o ideal seria que a gente conseguisse conciliar. Até porque a gente não é uma força só, a gente é um conjunto, né? São 24 forças aí distribuídas nas virtudes. Então, a gente usa algumas mais, outras menos, mas nunca só uma, né? Mas a coragem, para mim, é admirável, tanto é que eu acho que eu tenho pouco ainda. Mas eu coloquei, por exemplo, a minha irmã, a Cássia, eu coloquei dentro da bravura, que é uma força de caráter que eu vejo nela, assim, claramente. Ó, homenagem para sua irmã. Então, que eu conheço é uma figura bacanérrima. Demais, demais. Agora, o que te motivou a fazer esse livro, assim? Tem alguma influência da pandemia? Porque eu acho que a pandemia mexeu com todos nós. E você traz um livro muito significativo pós-pandemia. É alguma coisa que aconteceu? Ou você amadureceu a ideia depois da pandemia? Conta do processo para a gente criativo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. Estou sempre lendo, estudando, fazendo curso. E a pandemia, sim, mexeu. Eu acho que quem não mexeu não viveu a pandemia, né? E a vontade de deixar um legado, né? Então, eu sempre tive um sonho guardadinho dentro de mim de escrever um livro. Quando eu estudei psicologia positiva lá atrás, 2017, 2018, eu pensei em escrever nessa temática. Mas eu achava difícil, como é que eu ia fazer, que caminho seria, e fui deixando esse sonho aí. Mas aí essa vontade de deixar um legado foi muito grande. Eu acho que depois que os meus filhos nasceram, né, tenho 2 bebês de 2 anos, e aí que foi uma busca muito intensa. Eu mesmo, meu marido, a gente ficou quase 10 anos buscando essa gravidez e tentando e tudo. Quando eles vieram, acho que deu uma satisfação tão grande que assim, agora falta o livro para poder rechear aí o meu legado. Embora não plantei minha árvore ainda, mas eu vejo que uma coisa influenciou a outra, sabe? E aí esse ano casou com um projeto que a gente tem, coordenado pelo Leonardo Abrão. Leonardo Abrão é um psicólogo de Uberlândia que tem o Janeiro Branco. Ele é idealizador e coordenador do Janeiro Branco, que é a campanha que a gente faz de janeiro pela saúde mental. Então, ele fez um chamado para nós: quem quer escrever um livro esse ano e lançar na Bienal? Aí eu fui de cabeça, e com ele, com a mentoria com ele, com os outros colegas, a gente foi se apoiando. Então, nós fomos 28 psicólogos que fomos para a Bienal de São Paulo, cada um lançando o seu próprio livro. Então, foi uma força aí que eu encontrei no coletivo também, que me ajudou muito, né? Então, nesses 4 meses, com a mentoria do Leonardo, encontrando virtualmente com os meus colegas, a gente foi se apoiando, e aí a gente esteve junto lá, foi um momento, assim, maravilhoso. Todo mundo falando de saúde mental, dentro da Bienal de São Paulo, então foi assim, então tudo isso acho que casou, né? Esse processo de pandemia, os filhos e esse movimento coletivo da psicologia que me motivou bastante. Ô, Carla, todo tanto que a gente fala de saúde mental parece que é pouco ultimamente. Você está sentindo assim, e eu vou falar de maneira bem vulgar aqui, você que é profissional, mas assim, uma espécie de loucura coletiva? E por ela ser coletiva, a gente não está percebendo que ela está acontecendo? Sim. Estatisticamente está claro e posto que após pandemia subiu muito o índice de ansiedade, depressão, suicídio, mas a gente está falando de estatística. Estatística vem quando alguém vai lá e tem um diagnóstico. Então, fora as pessoas que não vão ao médico, que não vão ao psicólogo, que não procuram ajuda. Fora os casos de suicídio que não são identificados, classificados como suicídio, né? Então, eu imagino que seja até maior do que a gente imagina. Tem um pouco também que eu vejo muito que a internet ajuda em alguns aspectos de incentivar o adoecimento mental, mas também de incentivar a gente a falar sobre isso. Então, talvez, eu fico imaginando eu lá na minha adolescência, em Patrocínio, talvez existisse, mas a gente não tinha internet, então a gente não ficava sabendo da vida do outro. Então, hoje, você sabe a vida de todo mundo, então acaba que aflora um pouco isso também. Então, mas eu acho que está, sim, uma loucura coletiva. A gente tem essa preocupação em levar um pouco mais de qualidade de psicologia para ajudar essas pessoas. E eu acho que o único caminho é esse, é falar, a gente chama de psicoeducação, é contar, explicar, educar e contar o que é isso que você está sentindo e ajudar as pessoas a procurarem ajuda. Mas nós estamos numa onda muito séria, estamos sim,
e a gente precisa falar mais sobre isso. Até que o nosso grupo se chama Fale Mais Sobre Isso Agora. Ou seja, está na hora da gente falar, cuidar mais das pessoas, que é o caminho que a gente precisa de fazer para melhorar a humanidade. O que você acredita ou espera que as pessoas vão sentir ao ler o seu livro Virtudes Cotidianas? Eu quero muito que a pessoa se encontre nas suas forças, né? A psicologia positiva, ela nos ajuda a validar o que a gente tem, porque a gente vive muita cultura da escassez. Eu, Carla, queria ser mais corajosa como a Leide. Eu, Carla, queria ser mais... Então, a gente é muitas vezes no que falta. E isso pode gerar uma angústia até maior. E muitas vezes a gente já tem forças muito importantes dentro de nós, características positivas, que a gente não dá o devido valor, ou não percebe como uma força. Então, o único caminho que eu vejo de eu melhorar e querer crescer é com o que eu já tenho. Se eu ficar constantemente buscando alcançar aquela característica, aquela habilidade que eu não tenho, eu posso gerar um desgaste, uma ansiedade que eu não vou conseguir. E tanto é que tem o Instituto Gallup, que é bem renomado no mundo, fala que quando você treina o que você não tem, você no máximo vai ser um medíocre, um mediano naquilo. Quando você treina o que você já tem, suas habilidades, você pode ser... ter resultados muito mais positivos, de excelência. Então, eu espero que as pessoas leiam, entendam o que são as forças, identifiquem as suas e coloquem isso em prática. Isso já é, como a ciência já fala, é um dos melhores caminhos para a gente ter mais bem-estar, mais felicidade, mais satisfação de vida. E o que vem depois que você ainda quer conquistar vai ser o caminho, a partir do que você vai estar mais fortalecido, mais empoderado, né? Você conseguir alcançar aquilo que ainda falta para você. Ô Carla, você é psicóloga e eu achei muito significativo, simbólico o nome do seu livro, Virtudes Cotidianas. Porque o cotidiano traz pra gente a questão do dia a dia. Sim. E eu tenho ouvido muito que as pessoas hoje estão vivendo no passado, que é a depressão, ou estão no futuro, que é a ansiedade. Então muita gente não tem estado presente. E presente é o único momento que a gente tem. Sim, Então, sim. virtudes cotidianas, remete um pouco a isso também, esse estado, a gente voltar pro presente? Sim. Você se perceber, você tem que parar, respirar, se ouvir, se perceber, e isso demanda tempo, e você está no presente. Se eu estou preocupada, como você disse, com o que já foi ou com o que vem, eu não estou atenta ao que está acontecendo. E é um caminho de inteireza, de estar presente, é um caminho para a gente poder estar mais tranquilo, amenizar um pouco as emoções, amenizar um pouco os sintomas que a gente sente. Então, as virtudes cotidianas, você vai ver que é detalhe, mas é isso? É isso. Não é algo assim, não é uma fórmula, porque a gente busca muito fórmula mágica, né, Leite? 5 passos para, se acordar às 5 horas da manhã, fizer atividade física, você é mais feliz. Aquelas dicas que vêm, às vezes, como milagrosas. E não é isso que a gente acha, que eu acho que vai resolver. É você caminhar para um processo interno, é buscar dentro. É o que eu tenho, o que eu posso aperfeiçoar, validar o que eu já tenho, aperfeiçoar aquilo que ainda quero, identificar nas pessoas. Então, no livro tem momentos que você vai identificar no outro as forças que ele tem. E quando a gente se conecta de forma mais positiva, como o livro propõe, a gente tem melhores relacionamentos, e a gente sabe que esse é um pilar muito importante para a gente ter uma vida melhor, uma vida mais feliz. Então, eu vejo que é no dia a dia mesmo, não tem receita mágica, miraculosa para resolver os nossos problemas ou a saúde mental das pessoas. Ô Carla, eu gostaria até de ficar falando com você mais tempo aqui, mas a gente tem o horário político, nosso tempo já está mais curto, mas eu quero agradecer imensamente o precioso tempo que você dedicou a conversar com a gente aqui. Nós da Módulo FM desejamos para você assim, todo o sucesso do mundo com o seu livro. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que todo ser humano que se preocupa em transformar o mundo num espaço melhor, ele merece todas as homenagens. Parabéns, muito obrigada. E o microfone fica aberto para suas considerações. E dê a ficha também, né? O dia, lançamento, tal, valor, onde adquirir o livro. Ah, tá. Obrigada. Eu fico muito feliz. Mais uma vez, muito obrigada. A gente conversou algumas vezes aí, né, Leite, para poder dar certo esse encontro. Eu estar em Goiânia fica um pouco mais difícil estar presencial, então vai ser na sexta-feira, eu vou chegar já na hora, né? Sexta-feira, às 4h30, lá na Primitivo Cafeteria, que é na Cesar Alvim. Eu vou estar lá com os livros que eu tenho vários comigo, para poder estar com as pessoas que eu estou convidando, convidar todos que estão me ouvindo e vendo, e para poder fazer uma dedicatória, a gente conversar um pouquinho. O valor do livro é R$ 69,00, mas se caso queira comprar depois, pode entrar em contato comigo, mas tem o site da editora, tem na Amazon, só que na Amazon está mais caro, acho que a Amazon tabulou, tarifou muito, muito alto lá. Mas tem outras formas digitais também de adquirir o livro, tá? Eu espero todo mundo, a família, os amigos, as pessoas que
que me conhecem, gostam de mim, que eu gosto muito também, e eu acho que vai ser um momento para mim muito importante, né? Depois de passar em um lançamento em Goiânia, lá na Bienal, só para completar, só com um patrocínio mesmo, para ficar bem fechadinho o meu processo. E que honra receber você e o seu livro aqui, Práticas Cotidianas, Virtudes Cotidianas, lembrei de práticas, Virtudes Cotidianas, dia 27 de setembro, às 4h30 da tarde, no Primitivo Café, que é ali no fundo do Dom Lustosa, um café excelente aqui em Patrocínio. Então a você, Carla, muito obrigada, e a você, ouvinte internauta, muito obrigada, e até o próximo programa. Bom fim de semana a todos. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.